Olá pessoal, estamos de volta aqui com nossas aulas de gramática no material Drummond. Vamos agora para a aula 8, dando continuidade ao estudo do período composto. Nas vídeos da aula 7, nós estudamos as orações subordinadas substantivas e adjetivas. Faltou então falar das orações subordinadas adverbiais. E aí o raciocínio é o mesmo, pessoal, tranquilo, né? Se a oração subordinada é aquela que exerce uma função sintática em relação a outra, que é a sua oração principal, né? E a substantiva é a oração subordinada, que exerce uma função típica de um substantivo, aquelas 6 funções que vimos. As adjetivas são as funções sintáticas típicas de um adjetivo, que a gente viu no último vídeo, que são adjunto, adnominal e aposto. Agora a gente vai ver as orações que exercem uma função sintática em relação a outra e uma função sintática de um advérbio. Advérbio, de novo, morfologia é uma classe gramatical. E qual é a função sintática que os advérbios exercem? Na verdade, é uma função só, né? E o nome, inclusive, é parecido. São os chamados adjuntos adverbiais. São termos que se associam a um verbo, né? São funções sintáticas associadas ao verbo. São termos acessórios, primeiro ponto. E segundo, indicam uma circunstância, um acidente semântico, né? E a gente tem lá as chamadas conjunções subordinativas, que são 10 tipos, né? 9 delas são justamente os 9 tipos de orações subordinadas adverbiais que nós vamos ver, e o 10º tipo é a conjunção integrante, que não tem valor semântico, ela é só um conectivo, e é aquela que introduz as orações subordinadas substantivas. Beleza? Então vamos ver um exemplo disso para ficar mais claro? Então, vamos pegar aqui essa frase: a reunião começou às 9 horas. Então, mesmo procedimento, a gente acha o verbo, começou, tem um único verbo, uma única oração, período simples. Esse verbo é um verbo intransitivo, certo? Ele não pede complemento. A partir do verbo a gente acha as outras funções sintáticas, o que começou a reunião. Então eu tenho aqui o sujeito da oração, um sujeito determinado simples, ao núcleo do sujeito reunião, adjunto adnominal, né, que se refere à reunião, ao núcleo do sujeito, certo? O A. E aqui, qual seria a função sintática desse às 9 horas aqui? Isso aqui, na morfologia, é uma locução adverbial de tempo. Está indicando circunstância de tempo em que se dá o fato indicado pelo verbo. Em que momento começou a reunião? Então, aqui a gente tem, na verdade, então, um adjunto adverbial de tempo. Muito bem. Só que eu posso pegar esse adjunto adverbial, num período simples, e transformá-lo numa oração. A partir do momento que eu transformo em uma oração, eu deixo de ter um período simples e passo a ter um período composto. Mas a função sintática, a circunstância semântica indicada pelo adjunto adverbial, né, e a função sintática continuam sendo as mesmas. E são estruturas equivalentes, quer dizer, são estruturas diferentes, mas com sentidos e funções diferentes. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o segundo exemplo. A reunião começou quando todos estavam presentes. Então, eu tenho a mesma estrutura aqui de cima. Aqui que vai mudar, é substituir as 9 horas, que é o adjunto adverbial de tempo, porque quando estavam todos presentes. Eu indico aqui o verbo, porque é um período composto, agora tenho 2 orações. O conectivo está aqui, dois traços, corto antes do conectivo, está aí. Então agora eu tenho 2 orações. A oração 1 é a oração principal, porque ela tem uma função sintática exercida por outra, no caso aqui a 2, que é a sua oração subordinada. Então a 2 é uma oração subordinada, agora ela vai ser uma subordinada o quê? Adverbial, porque ela está fazendo a função de um adjunto adverbial, né? A função de um advérbio, que é adjunto adverbial, e a gente tem que, não basta a gente dizer que ela é uma adverbial, a gente tem que saber qual é a circunstância, né? Qual o valor semântico dessa oração. No caso aqui fica claro o que é tempo. Então a gente vai dizer que é uma oração subordinada adverbial temporal. Tá? Então o raciocínio é esse. Muito bem. E aí, a gente tem que lembrar também que existem vários conectivos que indicam circunstâncias de tempo. Há várias conjunções subordinativas de tempo, né, que vão justamente introduzir as orações subordinadas adverbiais temporais. O quando é um deles, mas eu posso ter antes que, depois que, e assim vai. Okay? O que a gente vai fazer agora na sequência é ver os demais tipos de orações subordinadas adverbiais. E esses tipos, essa diferença de tipo, obviamente, diz respeito às diferenças de circunstâncias, às diferenças semânticas desses conectivos. Ok? Então vamos lá. Próximo exemplo que a gente vai pegar aqui, ó.
À medida que chegamos, fomos sentando. Então aqui, ó, veja que interessante, eu tenho o primeiro verbo, eu tenho o segundo verbo aqui, é uma locução verbal. Presta atenção, né? 2 verbos com valor de 1. Eu não tenho 3 verbos, eu tenho 2. Eu tenho este verbo e essa locução verbal, 2 verbos com valor de 1. E essa vírgula está aqui justamente para indicar, primeiro, que esses verbos pertencem a orações diferentes. A gente viu isso no vídeo anterior nas orações adjetivas, as explicativas. Estão lembrados? E aqui o conectivo está onde? Está deste lado aqui. E aqui vem o